Boa noite. Esperar a transmissão começar certinho. Hoje eu estou com vocês para a gente falar sobre o Cristo, agradecer a oportunidade, começar com nossa prece, como todos os trabalhos de Luz e Harmonia. Agradecemos a oportunidade de trabalho, agradecemos a todos aqueles que nessa noite estarão unidos em vibrações, em pensamentos, ainda que virtualmente estaremos todos unidos. E assim pedimos a proteção do Cristo. Ele que disse que onde 2 ou mais estivessem reunidos, em seu nome ele estaria presente. Estará conosco com certeza, aliviando nossos corações nesse momento que precisamos, acima de tudo, de paz e de amor. Que possamos sentir a presença do Cristo nessa noite. Que assim seja. E com essa prece, damos início ao trabalho doutrinário dessa segunda-feira. Tudo bom, gente? Tudo tranquilo com o texto? Estou com o áudio. Como é que vocês estão? A primeira coisa que a gente queria perguntar, que foi uma coisa boa que Isabela fez, foi perguntar como é que vocês estão. Muita saudade do Luiz? Comentem aqui, rapidinho, como é que vocês estão se sentindo em relação ao Luiz de saudade. O que é que vocês estão tendo saudade? Essa semana algumas pessoas falaram que estavam com a saudade dos abraços depois da reunião. Saudade de chegar aqui segunda-feira antes da hora e ver os rostinhos e os sorrisos dos abraços lá na porta. De ouvir de pertinho, através dos médiuns, a palavra dos nossos benfeitores. Essa forma que a gente está utilizando das palestras online é uma forma de amenizar um pouquinho essa saudade e nos mantermos unidos. E a gente desde já agradece a todo mundo que tem colaborado com ideias, com paciência, com tudo mais, né? Aí Rose disse saudade das crianças. É uma coisa que a gente sente muita saudade, Rose, porque a gente pode até achar outros meios, mas das crianças a gente não está tendo nenhuma alternativa a não ser ficar com a saudade e as boas lembranças. Mas pensar também nas coisas boas que a gente vive no Luz é uma forma de aquecer nosso coração também e nos ajudar a enfrentar esse momento. Por que eu estou perguntando isso? Porque isso tem a ver com o que nós vamos conversar hoje, né? Paulo disse que nós somos templos de Deus. Eu gosto dessa fala de Paulo, né? Que eu sempre me perguntava e perguntava sempre aos amigos quando estava perto de um recesso, né? Se o Luz e a Harmonia está em nós ou se nós estamos no Luz e Harmonia. Porque como o Félix sempre diz, o Luz e Harmonia não é composto por essas paredes. É claro que é bom estar aqui, mas estando aqui sem vocês, a saudade aumenta. É melhor estar com vocês, né? Como o Félix sempre fala, o Luz e Harmonia é feito por cada pessoa encarnada e espiritual que aqui congrega em nome de Jesus. E com esse sentimento, a gente começa o trabalho. As palestras online têm aquecido um pouco o nosso coração. E a gente lembra daquele momento em Paulo e Estevão, que Paulo está muito amargurado porque ele não conseguia dar conta das diversas igrejas que ele tinha fundado, problemas tantos que quando ele passava em uma igreja que ele ia voltar, os problemas já tinham se multiplicado. E nesse momento de amargura, Jesus aparece para ele na igreja de Antioquia e diz a ele: Paulo utiliza os dons do Espírito. E Paulo fica meio assim, né? Na narrativa de Emmanuel e Paulo e Estevão. O que é que você está falando? E aí Jesus disse: escreve, eu vou te deixar Estevão ao teu lado para que você escreva e que essas cartas sejam os dons do Espírito para alcançar mais pessoas. Hoje os dons do Espírito, nessa pandemia, são a utilização da internet. Então a gente está utilizando de todos os meios, claro que nenhum meio é ideal, nenhum meio substitui o abraço, o olhar, o carinho, mas é o que a gente está podendo fazer para poder, nesse momento, aprender. E a gente vai falar um pouco hoje sobre aprender e manter o coração um pouco tranquilo. O tema de hoje é o Cristo. Vamos então à leitura do Evangelho. Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 1. Não vim destruir a lei. Item 3. Cristo. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la.
dar-lhe seu verdadeiro sentido e adequá-la ao grau de adiantamento do homem. É por isso que se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que é a base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, ao contrário, ele as modificou profundamente, tanto em relação ao conteúdo quanto à forma. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não podia tê-las reformado mais radicalmente, senão reduzindo-as a essas palavras: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e dizendo: está aí toda a lei e os profetas. Por essas palavras, o céu e a terra não passarão sem que tudo seja cumprido até o último jota. Jesus quis dizer que era preciso que a lei de Deus fosse cumprida, isto é, fosse praticada em toda a terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Pois de que serviria ter estabelecido essa lei se ela devia manter o privilégio de alguns homens ou mesmo de um só povo? Sendo todos os homens filhos de Deus, são, sem distinção, objeto da mesma solicitude. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Veio cumprir os profetas que tinham anunciado a sua vinda. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a da terra, mas a do reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que para lá conduz, os meios de se reconciliar com Deus e preveni-los sobre o andamento das coisas que virão, para que se cumpram os destinos humanos. No entanto, não disse tudo, e sobre muitos pontos limitou-se a depositar o germe da verdade, pontos que o próprio Cristo declara que ainda não podiam ser compreendidos. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos explícitos. Para apanhar o sentido oculto de certas palavras, seria preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-lhes a chave. E essas ideias não podiam vir antes de um certo grau de maturidade do espírito humano. A ciência deveria contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento dessas ideias. Seria preciso, para isso, dar à ciência tempo de progredir. Evangelho lido, para quem chegou um pouco mais tarde, capítulo 1, não vim destruir a lei, item 3, o Cristo. E hoje o tema é o Cristo. Poderíamos falar do Cristo de diversas formas, né? A gente podia falar do Cristo histórico, do Cristo que foi inspiração para a criação de uma religião, mas a gente tem como foco hoje, o que nos foi pedido, foi falar do Cristo sob a ótica do Cristo planetário, desse governador planetário que está gerindo todos os destinos, tanto o destino do planeta, como o destino de todos os espíritos que aqui estão vivendo nesse momento, e também aqueles que para cá virão. Então, Jesus continua sendo esse anunciador do reino de Deus que a gente ainda não alcançou. O tempo passou e Jesus continua atual. Quando a gente ouve o Evangelho, a gente vê a atualidade prática desses ensinamentos, né? Um ponto que é muito importante da gente prestar atenção hoje é quando ele falou que os céus e a terra não passarão até que se cumpra integralmente a lei até o último ponto. O que isso quer dizer? Que a mensagem do Cristo é viva e atualizada, porque no momento atual nós já vivemos com a lei de Deus sendo aplicada em sua integridade em todos os lugares do globo? Vocês acham que a gente já vive pela lei de solidariedade, de fraternidade, de caridade, de paz? Ainda não. Então, se a gente não atingiu ainda esse momento em que a lei está sendo integralmente efetivada, é porque ainda não chegou o momento final. Eu queria pedir a vocês que vocês observassem 3 pontos nessa noite. Tem 3 pontos sobre os quais minha fala vai transitar, mas que esses pontos eles vão ser muito repisados durante a noite, porque são os pontos mais importantes. A gente precisa atualizar o que a gente já conhece, o que a gente vê aqui no Luz, o que a gente ouve de tantas pessoas, ao momento que nós estamos vivendo. Então, as 3 ideias que a gente queria principais hoje é: 1. A pandemia passará, mas Jesus
não passará. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto é que pode parecer que está tudo caótico, que está tudo incerto, mas a gente pode ter certeza de que há o controle de tudo nas mãos de Jesus, que é o governador planetário, e de Deus através das suas leis. E terceiro, que Deus é bom e justo. Parece meio óbvio a gente dizer, né? Olha, a coisa que você quer lembrar é que Deus é bom e justo? Sim, porque no dia a dia, muitas vezes a gente é bombardeado por uma série de informações, por uma série de situações, a gente tem esquecido disso. É natural. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais lá na frente. Então é natural que em algum momento a gente esqueça que Deus é bom. A gente esqueça que Deus é justo. A gente se pergunte por que estamos passando por isso. Quem aí não se perguntou? Quem aí não se perguntou por que uns passam de forma mais difícil e outras de forma mais suave? É natural desse momento a gente fazer esses questionamentos. E que esses questionamentos nos conduzam a uma mudança do jeito de ser, que é o principal elemento que a gente está buscando aqui. Então, como é que a gente fala de Jesus? Tanta coisa para falar de Jesus? 4 evangelhos, diversos livros, o próprio evangelho segundo o Espiritismo e a Gênese, dedicados a falar de Jesus. Então, o que a gente escolheu como uma forma de trabalhar o Cristo dentro desse evangelho, mas de uma forma que a gente consiga deixar esses 3 elementos mais evidentes? As palavras do próprio Cristo sobre ele mesmo, quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então a gente vai falar um pouco sobre esse sentido do que é eu sou o caminho, a verdade e a vida, nesse momento que nós estamos vivendo. Tudo tranquilo com o som? Samara pediu para repetir quais são os 3 pontos. Os 3 pontos são: a pandemia passará, mas Jesus não passará. Tudo está sob o controle de Jesus, governador planetário, e que Deus é bom e justo. Bom, para entender essa realidade, a gente começa pelo eu sou. O que representa esse eu sou? Esse eu sou que Jesus falou tem tudo a ver com a experiência, aquela experiência de Moisés com Yahvé no alto do Monte Sinai, em que o próprio Yahvé falou: eu sou. Sempre as escrituras elas têm entrelaces, mas isso aí é uma outra história. O mais importante do eu sou, o caminho, a verdade e a vida, é que esse eu sou reflete aquilo que está na questão 625 do Livro dos Espíritos, que quando Kardec pergunta à espiritualidade qual seria o referencial para uma conduta que fosse guia e exemplo para a humanidade, a espiritualidade só responde com 2 palavras: vede Jesus. Então Kardec pergunta qual seria um ideal máximo de perfeição. De certa forma a gente percebe que Kardec já esperava essa resposta pela envergadura moral de Kardec, mas aí ele também melhora ao máximo a pergunta, e aí pergunta qual seria o mais elevado, qual seria o mais alto referencial, e a espiritualidade responde de forma muito tranquila: vede Jesus. Então, Jesus é aquele que vem como um anunciador, é aquele que vem para nos trazer a noção de reino dos céus. Ele não vem destruir a lei, de forma nenhuma vem destruir a lei divina, como diz no Evangelho. Porque, como a gente lembra, naquela passagem de Moisés, existia a lei divina, contida nos 10 mandamentos, que foram entregues a Moisés, que foi um guia de conduta para poder direcionar o povo de Israel em relação à sua moral, em relação à sua fé, e em decorrência daquele povo ser um povo que foi cativo durante muito tempo no Egito e que não estava acostumado a viver em sociedade, precisou se criar leis humanas. Nesse processo de leis humanas, Moisés, que era um legislador, criou mais de 600 leis. Então, quando Jesus vem para modificar o processo, ele vem para modificar as leis humanas. Jesus não desfez nada do que estava na lei divina, daquilo que estava nos 10 mandamentos. Aperfeiçoou. Porque se a gente lembrar dos 10 mandamentos, a gente vai lembrar de uma coisa que é marcante nos 10 mandamentos, que muito tem a palavra não.
São mandamentos morais impeditivos. Não matarás, não roubarás, não cometerás falso testemunho. Então, tem muito o não. Enquanto que quando Jesus vem e dá um novo entendimento a isso, ele dá um entendimento que é um entendimento positivo. Ele resumiu tudo de que forma? Como nós vimos no Evangelho, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E diz que nesse mandamento está toda a lei e os profetas. No entanto, as outras leis, os outros desdobramentos que eram humanos, feitos por Moisés e necessários à época, sobretudo em função da rebeldia do povo, esses foram reformados por Jesus. Então, quando Jesus muitas vezes no Evangelho fala, vós ouvistes que, eu, porém, vos digo que. Vocês lembram dessas expressões? Vós ouvistes que, não matarás. Eu, porém, vos digo que. E aí, ele aperfeiçoa aquilo. Observe que ele não tira o não matarás. O não matarás já estava lá nos 10 mandamentos. É um exemplo claro dessa correção. Por quê? Nos 10 mandamentos diz, por exemplo, não matarás. Só que aquele povo que estava atravessando ali a caminho da terra prometida, entrava em confronto com outros povos. Então, pela necessidade daquele tempo, pela selvageria daquele tempo, o que é que Moisés fez? Olha, vamos adaptar o seguinte: a lei, nesse aspecto, valerá para os nossos irmãos de Israel. Então, fez uma adaptação à necessidade daquele tempo. Porque se, na realidade daquele tempo, da violência daquele tempo, ele simplesmente dissesse, olha, não matarás, e disso falar como um mandamento absoluto, provavelmente o povo de Israel seria subjugado por aquelas outras tribos violentas que se encontraram no caminho. Então, é claro que houve excessos, isso é uma outra história, mas houve essa adaptação à necessidade daquela época. Mas quando Jesus vem, Jesus traz a lei ao seu estado original. Quando disse, ouvistes que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, não matarás. E se você virar o rosto escarrando ao passar por alguém, você será encaminhado ao julgamento. E se você disser a alguém que ele é louco, também deverá passar por julgamento. Ou seja, Jesus coloca o mandamento de amar os inimigos dentro daquela perspectiva do não matarás em um nível mais elevado. E para além de colocar em palavras, Jesus exemplificou. Isso é muito importante, que Jesus exemplificou. Esse exemplo a gente aprende no Luz e Harmonia, que tudo que Jesus passou é para que a gente aprenda e sinta que é possível viver a lei de Deus, que é possível viver a lei de justiça, de amor e de caridade, independente das dificuldades. Nenhum de nós passou mais dificuldade do que Jesus. E Jesus em nada falhou. Em nenhum momento Jesus falhou na sua trajetória. É por isso que ainda não apareceu na face da terra nenhum espírito com a envergadura de Jesus. Muita coisa passou. Jesus ainda é Jesus e com o passar do tempo nós só crescemos em nosso entendimento do que Jesus disse e do que Jesus fez. Vocês já repararam nisso? Quantos impérios caíram? Do Império Romano a outros impérios? Quantos países mudaram? Quantos reis foram esquecidos? Quantos ricos já reencarnaram diversas vezes? E Jesus continua sendo Jesus. Que Jesus continue sendo Jesus nos nossos corações. Que Jesus não seja letra morta. Porque às vezes o conhecimento de Jesus, e aí eu estava até lembrando na semana passada que Isabela trouxe uma música Legião Urbana, tem um versinho de Legião Urbana que fala assim: afinal amar ao próximo é tão demodé. Parece que falar de Jesus está fora de moda. Parece que falar de Jesus não tem mais nenhum desafio, não tem mais nada a aprender, não tem mais nada a observar. Aí Bruno está até falando de algo que ele sempre fala aí, ó. Precisa tirar Jesus do pedestal para que a gente possa aprender um pouco mais. Então, às vezes, a gente faz dois movimentos contrários em relação a Jesus.
Um movimento, que é o que Bruno está falando, coloca Jesus num pedestal, num alcance inatingível. E isso, a primeira coisa que a gente fala quando passa por uma prova é: mas eu não sou Jesus. Claro que a gente não é Jesus. Se a gente fosse Jesus, a gente não estava aqui nessa realidade. Mas ele é nosso irmão mais velho, que passou pelo que nós passamos há muito mais tempo e que serve de exemplo para que a gente possa realmente vencer. Tudo no seu tempo e tudo na sua marcha. A gente precisa tirar Jesus do pedestal do inatingível, sim, do inalcançável, sim, mas por outro lado a gente também não pode diminuir Jesus a essas polêmicas e essas ideias bobas que algumas vezes as pessoas querem diminuir Jesus a um nível extremamente encarnado, extremamente falível, porque não tem condição também de se imaginar enquanto espírito imortal que um dia vai alcançar a grandeza de Jesus. A gente precisa acreditar, porque senão não faz sentido estar aqui. Não faz sentido ser um espírito reencarnado. A gente precisa acreditar que a gente está aqui para melhorar. Então ele é o mestre, como diz Elton aí. Nós somos as criancinhas dele, Elton. E a criancinha, às vezes, e muitas vezes, rebelde, né? A criancinha que não quer ouvir o pai. Então, quando ele fala eu sou, traz toda essa carga de informação de que ele deu cumprimento na prática à lei, não veio destruir a lei de forma alguma. Ele disse, eu sou o caminho. O caminho está onde? O caminho é ele. Mas o caminho está onde? Onde é que está Jesus? O caminho está em nossas vivências. O caminho está em nossas experiências diárias. Hoje, estava conversando com a Isabela, outro assunto, a Isabela não tinha visto a palestra, e a gente estava falando sobre isso. Que a gente aprende muito mais no que a gente vive do que no que a gente lê, no que a gente estuda. Então, está em nossas vivências diárias, está em nossas experiências. É aí que existe a possibilidade de aprender a nos comportar. Resumindo tudo, o que o Evangelho é? É um manual de conduta. O Evangelho é um manual de conduta humana, para que a gente saiba se comportar com as pessoas e com Deus. E a gente tem dificuldade de entender isso como algo prático. A gente quer muitas vezes levar para outros caminhos, né? Para teorias, etc. Não quer levar para um manual de conduta que nos conduza à paz e à felicidade, né? Porque ele é o caminho, porque ele é o modelo e exemplo de como nós devemos nos conduzir. Quantas vezes nós fomos incentivados pelos benfeitores do Luz a nos questionar, e aí eu destaco, lembro sempre a doutora Diana de Biza, dizendo, meu filho, quando não souber o que fazer, se pergunte, o que faria Jesus se estivesse em meu lugar nessa situação? Alguém aqui já ouviu Biza falar isso? Alguém já ouviu Diana falar isso, doutora Diana falar isso? Quando você tiver dúvida do que fazer, pergunte o que Jesus faria no seu lugar. Não é verdade? Perfeito o que Luana está falando aqui. Ó. Falar dos sentimentos é fácil, o difícil é vivê-los. Esse é o desafio. Por isso que a gente está aqui para viver, né? É por isso que a gente está encarnado. Senão a gente não precisava encarnar. Nossas vivências aqui, elas são qualificadas por uma série de conceitos que não vale a pena a gente discernir aqui. Mas a vida encarnada é uma oportunidade de ouro para que a gente possa aprender e parar de teimar de sair por outros caminhos. Jesus fala em caminho, fala em porta estreita, fala em porta larga, fala em caminho reto e fala em veredas, que eu aprendi aqui na casa, não sabia, que veredas são atalhos. Quantas vezes a gente quer pegar o atalho? A gente ouviu no sábado na juventude que não se faz gambiarra espiritual. Então quantas vezes a gente quer fazer uma gambiarra espiritual? Vou dar um jeitinho aqui e vou conseguir ficar dentro da lei. Não tem jeitinho para a lei. Ou a gente cumpre, ou a gente vai cumprir. Porque se a gente não cumprir agora, a gente vai cumprir amanhã. Então, a gente se pergunta isso que a Bisa e que a doutora Diana e outros tantos benfeitores da casa sempre nos indicam. O que faria Jesus se estivesse no meu lugar? Eu sou o caminho e a verdade. Que verdade é essa? A verdade está na lei que Jesus resumiu no maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, contendo aí toda a lei e os profetas. Todas as experiências do caminho, todas, inclusive as dolorosas,
nos conduzem ao exercitar dessas verdades. Todas as condutas, inclusive as dolorosas. Por que eu estou falando das dolorosas com ênfase? Porque nós estamos passando por um processo que está sendo doloroso para a maioria das pessoas. Então é preciso realmente repensar se essa experiência que eu estou tendo agora, ela está nos conduzindo ao exercitar das nossas verdades ou da verdade do Cristo. Como? Quando a gente fala em verdade, a gente tem que tomar cuidado, porque foi também o que eu conversei com a Isabela mais cedo. Não basta a gente ler livro. Vamos ler livro, recitar versículo, repisar os conceitos, evoluir intelectualmente, né? Existem muitas pessoas que são evoluídas intelectualmente, mas que moralmente não conseguem isso. Não conseguem alcançar o Evangelho, né? Existem pessoas que são altamente instruídas do ponto de vista científico, mas certos conceitos do Evangelho não são compreendidos. É só lembrar daquela conversa de Jesus com Nicodemos, em que Jesus falava sobre a necessidade de nascer de novo. Ninguém poderia ver a Deus se não nascesse de novo. E aí Nicodemos pergunta, como é que vai nascer de novo? Vai entrar de novo na barriga da mãe? Aí Jesus pergunta, você que é doutor da lei, não está entendendo? Quando eu falo das coisas daqui, imagine se eu falasse das coisas dos céus, que eu vi e que eu vivi. Então, muitas vezes a gente quer racionalizar, quer explicar, quer categorizar, isso eu me incluo muito nisso, quer estudar, quer aprofundar na intelectualidade, mas falta aquilo que a doutrina espírita fala, que o Evangelho é, acima de tudo, não só compreendido, mas sentido. Ele precisa ser mais sentido. E esse sentir volta ao caminho das vivências. A gente vai viver, exercitar, até que pelas nossas escolhas, as melhores escolhas, que são as verdades do Evangelho, sejam sentidas e internalizadas, a ponto da gente não ter que escolher se faz o bem ou se faz o mal, se faço ou se não faço, porque isso já está incorporado ao nosso jeito de ser. E aí quando a gente fala isso, muitas vezes dá um desânimo, né? Aí o pessoal fala, é difícil, e aí a gente sempre lembra de Mestre Félix, não fala que é difícil, fala que é trabalhoso. E fala que a gente está no caminho. Todo mundo está no caminho de aprender essas verdades. Todo mundo. Até quem está equivocado, quem está fazendo mal de forma deliberada, está no caminho. Todo mundo está na estrada. Estar na estrada não quer dizer que está correndo. Estar na estrada não quer dizer que está andando. A pessoa pode estar sentada à beira da estrada, como diz a música. A pessoa pode estar estacionada. A pessoa pode estar girando ao redor de si mesma, teimando em agir por si só, esquecendo que é filho de Deus, que tem assistência, que tem possibilidade de ser feliz, que pode seguir adiante, que pode fazer novas escolhas. A gente precisa perceber a possibilidade de nós fazermos novas escolhas, porque novas oportunidades sempre aparecerão. Sempre aparecerão. O que vai mudar é se a gente aproveita ou não a escolha que a gente faz. E aí eu lembrei também de outro elemento interessante que Isabela, eu estou pescando várias coisas da palestra de Isabela semana passada, e vocês estão vendo que as palestras estão integradas, né? Isabela falou de uma questão do Livro dos Espíritos. Eu sou péssimo no número das questões do Livro dos Espíritos, eu tenho que anotar, e essa eu não anotei, se eu não anotar eu não lembro. Onde está gravada a lei? E aí se diz que a lei está gravada em nossa consciência. Então, nós não sabemos das verdades do Cristo? Nós não sabemos que devemos amar a Deus? Será que nós não sabemos que devemos amar o próximo? Sabemos. Isso está em nossa consciência. Mas precisa se aprimorar desse saber até se transformar numa escolha. A gente abandonar a teimosia e começar a agir no sentido do bem do próximo e do nosso. Para a gente viver em paz, harmônico com a lei. E aí eu lembro muito de algumas palavras que foram avisadas a gente antes da pandemia em relação à prática. Quantas vezes nós ouvimos no Luz e Harmonia, Luiz Sérgio e Dona Maria, foi de quem mais ouvi isso, dizendo, agora é tempo de prática, meus filhos. É tempo de prática, meus irmãos. Quem aí ouviu? Quem aí lembra de Luiz Sérgio falando isso? Que agora era o tempo da prática, que o tempo da teoria já passou?
Arthur falou da escada. A escada eu vou chegar lá. Eu vou falar rapidinho das bem-aventuranças e a gente vai falar da escada. Então, muitas vezes eles falavam do tempo da prática, o tempo da prática. Como a gente muitas vezes precisa, a gente é meio manhoso e precisa de receitas, a gente sempre busca receita. A gente sempre busca manualzinho, passo a passo. Jesus, na sua misericórdia, no Sermão do Monte, deu essa receita. Ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. A gente fica, começa a discutir, né? Começa a intelectualizar. O que é amar? Não sei o que é amar. Eu não sei amar. Aí começa a intelectualizar. Jesus, sabendo que nós somos assim, que nós vamos criar empecilhos à compreensão, além de mandar o Consolador prometido para nos lembrar do sentido das palavras, disse o quê? Bem-aventurados. E aí, no Sermão da Montanha, estabeleceu as 9 bem-aventuranças. E colocou lá quais seriam essas bem-aventuranças. Há alguma dúvida da gente no sentido prático das bem-aventuranças? Porque é prático. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados os limpos de coração. Bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. E bem-aventurados sois vós os que forem perseguidos por causa de mim. É prático ou não é? É prático. É prático. Né? Seja misericordioso, seja manso e pacífico. E aí cabe o que Arthur falou, que doutora Diana avisa a gente que é uma escada, é um degrau. Um degrau depois do outro. Ninguém vai conseguir dizer, não, numa vida só. Tem alguém aí que tem a pretensão de numa vida só virar espírito superior? Se tiver, me avise como é que vocês vão conseguir fazer isso. Porque eu não sei nem se eu quero. Porque para conseguir dar essa evolução nesse salto, você tem que passar por vencer a si mesmo numa perspectiva realmente quase sobre-humana. Então, o que eu quero? E o que vocês querem? Que a gente consiga viver dentro da lei, de forma que a gente consiga viver mais feliz, mais em paz, dentro de uma felicidade relativa. Não adianta a gente, não, porque eu quero ser perfeito, eu quero agora, de repente, lá está lá escrito na Bíblia, sede perfeitos, então agora eu vou ser perfeito. A partir de hoje, a partir desse momento eu vou ser perfeito. Essa é a nossa busca, é o nosso horizonte. Mas toda a caminhada se faz com o primeiro passo. Não é assim que diz a música? E é um passo depois do outro. E como a gente é criança, como disse Elton, se a gente começar a correr demais na doida aí, é capaz de a gente pisar uma perna na outra, trançar e cair. Mas isso também faz parte do caminho. É preciso a gente entender que a gente vai cair, levantar, cair, levantar, cair, levantar. E continuar a caminhada. Porque muitas vezes a gente também está se cobrando demais. Eu acredito que a gente está se cobrando demais sobre o que a gente está fazendo. Cair. Ponto, agora já não vale mais a pena, não vale mais espiritismo, não vale mais Jesus, não vale mais viver, não vale mais reencarnar, quero sair dessa vida, quero voltar para o plano espiritual. Sendo que a gente veio para cá com uma programação de que a gente passaria por dificuldades, inclusive com essa dificuldade que nós estamos vivendo. Não é fazer disso um mundo cor-de-rosa. É viver no mundo como encarnado, mas lembrando que é espírito que está tentando viver de acordo com a lei de Deus, que se resume em amar a Deus e amar o próximo. E nos amar também. Que Cristo quer que a gente seja feliz. A gente vai ver isso mais lá na frente. Nessa questão 909 do Livro dos Espíritos, fala algo que machuca a gente. Porque a questão 909 fala o quê? O que falta para a gente conhecer essas verdades? O que nos falta é vontade, o que nos falta é esforço. É isso que o Livro dos Espíritos fala. E isso machuca. Quando a gente lê, quando a gente ouve, quando de novo chama a atenção no centro, a espiritualidade chama a atenção no centro, dói um pouquinho o coração, não dói quando a gente ouve isso? E às vezes a gente coloca um negócio numa dimensão enorme, né? Como é que eu estou agindo na minha encarnação? Será que eu estou perdendo a minha encarnação? Fica mais difícil. É mais fácil a gente colocar num aspecto micro. A gente pensar, como é que a gente está se esforçando para vivenciar essa experiência da pandemia, por exemplo? Na pandemia, nós estamos sendo bem-aventurados? Nós estamos sendo misericordiosos?
Nós estamos sendo pacíficos? Nós estamos sendo pacificadores? Em todo momento eu me vejo derrapando absurdamente nessas bem-aventuranças. O entendimento de que as bem-aventuranças elas envolvem também uma escada, como a doutora Diana diz, me trouxe muita paz. Porque às vezes a gente quer dar salto, né? Eu já quero ser o manso e pacífico, esquecendo que antes eu tenho que ser o pobre de espírito. Porque se eu for manso e pacífico, mas eu não for humilde, em determinado momento a atitude do outro afeta, dói no meu orgulho, e aí eu mostro meu lado negativo, meu lado primitivo e antigo. Então é uma caminhada. A gente vai aí aos poucos tentando galgar esses degraus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que vida é essa? Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Jesus quer a gente triste? Jesus quer a gente sofrendo? Não. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Agora, essa vida também é uma vida de paz, uma vida de amor, uma vida de felicidade relativa, de que a gente tenha a consciência tranquila de que a gente está vivendo de acordo com a lei de Deus. Eu ainda não alcancei essa vida, não sei vocês. Porque a cada momento que eu estou errando, eu já me incomodo. Aquilo me incomoda. Mas não adianta também ficar, como eu falei, chorando o leite derramado, lamentando a beira do caminho. A gente tem que fazer o que a gente aprende no centro sempre. Volta, reconcilia com o teu adversário, se possível, né? Faz o que é possível e segue adiante. E segue adiante, para que amanhã tenha uma oportunidade de fazer diferente. Então, veja que a gente está colocando tudo em uma abordagem prática e que é extremamente útil nesse momento. Nesse momento que nós estamos na pandemia, como médiums, com nossa mediunidade aflorada, com uma psicosfera difícil, de muito medo, né? Como é que a gente está agindo? Como é que a gente está escolhendo agir? Ninguém vai agir pela gente. Somos nós que vamos fazer as escolhas. E a gente vai ter que seguir o caminho e sentir em nós a verdade do Cristo para alcançar essa vida. Até chegar ao ponto de viver aquilo que Paulo disse, né? Não sou mais eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Há muito tempo eu ouvi aqui na casa, pela primeira vez foi Herbson, meu companheiro Herbson, que falou, né? Uma frase que depois eu vim saber que era de Francisco de Assis, que disse: toma cuidado com como você vive, porque talvez você seja o único evangelho que as pessoas tenham acesso. Isso coloca na gente uma responsabilidade grande. E dizer que é espírita e dizer que é cristão. Não quer dizer que a gente vai ser perfeito, né? Foi maravilhosa a aula da juventude tratando sobre isso. Que a gente precisa até se desfazer de um conceito que ela falou, positividade tóxica. É a gente falar que está tudo lindo, que está tudo perfeito, que está tudo maravilhoso, quando a gente no fundo não está sentindo isso. E a gente vai ter dificuldade. Jesus não veio para os sãos, veio para os doentes. Então a gente precisa também assumir as nossas doenças, as nossas dificuldades. Então Jesus é caminho, verdade e vida. Ok essa parte? Trabalhando especificamente agora sobre a pandemia. Como estamos sentindo essa verdade que Jesus é caminho, verdade e vida na pandemia? A gente está com medo? Vocês estão com medo? Tem alguém com medo na transmissão, nesse processo de pandemia? Eu tenho sentido medo, às vezes, de minhas filhas pegarem o coronavírus. Eu tenho sentido, muitas vezes, medo de situações econômicas, que não atingem só a mim, mas que atingem outras pessoas, amigos que estão tendo que fechar suas empresas, amigos que estão perdendo seu emprego, pessoas que estão passando necessidade de alimentação. Tudo isso mexe comigo. Tudo isso mexe comigo. Tudo isso me afeta, sabe? A gente volta para o caminho, lembrando de Jesus, sabendo que todos nós vamos passar por isso, e a depender de nossas escolhas, a gente pode abreviar esses processos. Mas não adianta a gente dizer que a gente não está com medo. O que a gente tem que aprender é a lidar com esse medo, a lidar com essas emoções. Isso é que é necessário. Tem muitas angústias, da falta do abraço, da falta da presença, da falta dos encontros. Então, nós queremos a normalidade, né? E hoje nós estamos sendo atingidos recentemente por medo dos outros, né? Medo de conflitos, medo de tumulto, de violência, de guerras e rumores de guerra. E aí a gente já, encaminhando para o final, a gente se pergunta, seria esse o sinal do fim dos tempos? Certamente que não.
Ao falar das grandes tribulações, segundo o Evangelho de Lucas e Mateus, os discípulos perguntaram a Jesus em um determinado momento: Mestre, quando você voltará e quando essas coisas acontecerão? Essas coisas são as grandes tribulações. Entre vários sinais da volta de Jesus, ele diz algo muito importante que a gente observe nesse momento. Ele diz: haverá pestes e fome, ouvireis de guerra e rumores de guerra. Não desesperem, pois é necessário que primeiro aconteçam tais coisas, mas não é o fim. Não é o fim. Então, é por isso que eu coloquei lá no início. É um evento doloroso? É. Está nos cobrando sofrer? Tá. Aprender? Tá. Mas é um evento que passará. A pandemia passará. Jesus não passará. Foi o que a gente falou lá no início? Céus e terra não passarão até que se cumpra a lei integralmente. Ou seja, mesmo que tudo pareça confuso nesse momento, mesmo que tudo pareça incerto, a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, mesmo que volta e meia a gente sinta medo, duas verdades pairam sobre nós. Deus é bom e justo, senão não seria Deus, não é verdade? Deus é bom e justo, senão não seria Deus. Deus é onisciente, onipresente, onipotente e não está gerenciando essa situação. E tudo o que está acontecendo faz parte do processo de transição planetária gerenciado por quem? Por Jesus, que é o tema dessa noite. Como nós vimos no capítulo Os Tempos São Chegados da Gênesis de Kardec, essas dores são dores passageiras. Lá a espiritualidade coloca que é como uma febre que nos acomete, mas que passará e que depois virá o progresso moral e o progresso material. A gente precisa acreditar que é passageiro, senão a gente não vive. A gente precisa ter esperança de dias melhores. Como diz a música, vivemos esperando por dias melhores. A gente vive esperando melhor, não vive esperando pior, não. Se vier, a gente vai se adaptar. Mas lá fala, e eu até falei hoje no grupo mais cedo, que eu gosto muito de uma colocação de Haroldo que fala assim: se você vai fazer uma reforma de um apartamento, se vai fazer uma reforma de uma casa, no meio da reforma vai ter uma bagunça. E você vai botar a mão na cabeça e dizer assim: rapaz, onde foi que eu me meti? Por que eu fiz isso? Quem já fez reforma em casa sabe que você vai quebrar uma coisa para consertar uma coisa, aparece mais 16. Então, esse é um momento de reforma. Nós estamos no meio da mudança. A gente vai querer que mude tudo perfeito? Não. Talvez o medo até nos ajude a tomar decisões melhores. Foi como disse aqui Beth, Medo sim, pânico não. A gente precisa lembrar. Como é que a gente sai do medo, do pânico para a confiança? Através de Jesus. Lembrando sempre que Deus é bom e Deus é justo. Já caminhando para o final, sempre que eu faço as palestras no Luiz aqui, e é uma experiência nova, eu sempre gosto muito de estar perto de vocês, conversando, das pessoas estarem interagindo. Por isso que eu estou tentando utilizar o chat aqui, com muita dificuldade, que vocês estão vendo, mas estou tentando utilizar o chat, para não me sentir tão sozinho aqui no monólogo. Eu sempre brinco com uma coisa que eu chamo o desafio do bem. Eu sempre deixo alguma espécie de exercício para que a gente faça, para que a gente saia muito da teoria, do blá blá blá, para a gente lembrar daquilo que o Luiz Sérgio fala, de que é tempo de prática. E às vezes um exercício simples desperta para a gente um tipo de reflexão. Então eu vou deixar aqui, para quem quiser fazer, lógico, um desafio que é o seguinte: pega um papel e durante os próximos dias anota 5, só precisa 5 situações em que você viveu de acordo com a conduta de Jesus. Você identificou no seu dia, ou nos seus dias, 5 situações em que você viveu de acordo com a conduta de Jesus. Anota essas 5. Não precisa mostrar a ninguém não, se não quiser. É você e seu mentor. E mais uma nuvem de testemunhas, mas tudo bem. Por outro lado, anote aquelas 5 em que você não agiu de acordo com a conduta de Jesus. Para que Jesus seja próximo da sua vida. Para que você se veja, como diz Bruno, a caminho desse Jesus que não está no pedestal. Para que você possa mudar a sua vida. Para que Jesus, além de gerenciar o planeta e todo o processo da transição, possa gerenciar também sua vida. E aí, nesses 5 que você não agiu de acordo com a conduta de Jesus, se puder, anota como seria a conduta de Jesus. Quem sabe, na próxima, você consegue fazer diferente. Porque sempre haverá uma próxima. É misericórdia de Deus, é misericórdia de Jesus, que a gente sempre vai ter uma próxima oportunidade. Para encerrar totalmente aqui, vou pedir para a Isabela soltar aqui um áudio que nada melhor do que a gente ouvir o próprio
Jesus, falando de algo que é importante. O que é que vocês mais queriam agora nesse momento? A maioria ia dizer, eu queria a cura do coronavírus. Mas se você não puder ter a cura, o que é que você mais queria? Eu acho que a maioria de nós ia dizer, eu quero ter paz. Essas palavras de Jesus agora vão falar diretamente ao nosso coração sobre a nossa necessidade de paz. Ainda por um pouco estou convosco. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou dou como o mundo a dá. Não ouviram? Não se turbe o vosso coração, nem se atemoece. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Tá dando para ouvir agora? Eis que chega a hora. Pronto, moço. Eu vou ler. E agora, que vão ser dispersos cada um para a sua parte, e me deixarei só. Mas não estou Pode só, parar, Bela. Não tá dando para ouvir. porque o Pai está comigo. Pode parar. Pode parar. Baixa. Tenho-vos dito isso para que em mim Isso a gente testou. tenhais. Mas, como a gente está preparado com plano A, plano B, plano C, Jesus fala, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. No mundo terei tribulações, mas eu venci o mundo. Acredito que essa é a palavra que a gente precisa nesse momento. Nós estamos num mundo vivendo dificuldades, vencendo tribulações, vivendo tribulações. Mas Jesus veio ao mundo para nos dar o exemplo de como viver, venceu o mundo, dividiu a história em antes dele e depois dele e modificou a vida de todos nós. Que tenhamos gratidão por nosso irmão ter feito tudo o que fez pela gente, que faz todos os dias, e que possamos ter fé que ele tem paciência, que ele tem amor, que ele tem misericórdia e, acima de tudo, que ele acredita que nós vamos conseguir continuar e chegar até onde ele está e muito mais. Que Deus nos abençoe nessa noite, durante toda essa semana, que a gente consiga cada vez mais viver com o Cristo e pelo Cristo. Que haja paz nos nossos corações. A Isabela está falando que tem mais 10 minutos aqui. Aproveitando esses 10 minutos, que eu tinha separado aqui, que se pudesse a gente poderia falar do que na Gênesis se fala sobre esse momento que a gente está vivendo. A gente colocou isso no grupo do Luiz Harmonia hoje, né? Mas eu acredito que nem todos tenham visto. No capítulo Os Tempos São Chegados, da Gênesis de Kardec, item 7, fala assim, vou pedir desculpa a vocês para poder fazer a leitura. Vou tentar transformar as palavras que às vezes são muito difíceis. Mas uma mudança tão radical como a que se está elaborando não pode realizar-se sem comoções. Há, inevitavelmente, luta de ideias. Desse conflito, forçosamente se originarão passageiras perturbações, até que o terreno se ache plano e o equilíbrio restabelecido. É, pois, da luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos preditos, e não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Os cataclismos gerais foram consequência do estado de formação da Terra. Prestem atenção nesse ponto. Hoje,
não são mais as entranhas do planeta que se agitam, são as entranhas da humanidade. Isso tem alguma coisa a ver com os momentos que nós estamos vivendo? Então estamos em agitação, porque estamos em mudança. Precisamos mudar. Essa mudança, ela não ocorre só na organização social, não acontece só no âmbito material, não. Ela precisa acontecer, acima de tudo, no coração de nós. E aí, no outro ponto, que é o ponto 9, ele diz assim: sim, certamente a humanidade se transforma, como já se transformou em outras épocas. E cada transformação se assinala por uma crise que é, para o gênero humano, o que são, para o indivíduo, as crises de crescimento. Ou seja, a crise do desenvolvimento do planeta, como disse Isabela semana passada, o planeta evolui independente dos espíritos que ali estão. Nós temos que acompanhar essa evolução. Aquelas que se tornam muitas vezes penosas, dolorosas, e arrebatam consigo gerações e instituições, mas são sempre seguidas de uma fase de progresso material e moral. Depois dessas fases difíceis, virá progresso material e moral. A humanidade, tendo chegado a um desses períodos de crescimento, está há quase um século no trabalho de sua transformação, pelo que a vemos agitar-se de todos os lados, presa de uma espécie de febre e como impelida por uma força invisível. Assim continuará até que se haja outra vez estabilizado em novas bases. O que isso tem a ver com a gente? A febre vai continuar até que haja novas bases. E a gente com isso, o que a gente tem a ver com isso? Nós somos parte dessa mudança. Se a gente quer que passe a pandemia, que a gente modifique nosso comportamento para um comportamento que nós possamos merecer não passar mais por isso. Cada um de nós pode fazer diferença. A gente não pode fazer nada pelo outro, mudar o outro. E a Isabela estava falando sobre isso. A gente pode até ter a boa vontade de querer mudar o outro, mas a gente acaba machucando e errando. Mas a gente pode mudar nós mesmos. Como? Lembrando o que Isabela falou lá. O que impera no planeta regenerador, em regeneração, é a vontade de fazer o bem. Não seremos ainda perfeitos lá. Seremos convalescentes, cambaleantes, mas com a vontade ferrenha de fazer o bem. Como? Seguindo Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Que haja paz entre nós. Lembrar aqui que semana que vem a gente continua com mais uma palestra, outro facilitador. O tema da semana que vem é capítulo 6, o Cristo Consolador, nos itens de 1 a 8. Que a gente possa estudar antes, para na hora participar. Obrigado a todos que participaram aí, viu? Vocês me ajudaram também bastante. Que haja paz em nossos corações, fazer a prece de encerramento para poder encerrar. Mestre Jesus, agradecemos a sua presença. Durante toda a noite sentimos que estava conosco e que nos ajudou a sentir a tua sabedoria e o auxílio de tantos que nos amam e nos querem bem. Que todos aqui sejam abençoados por tua luz e por teu amor, todos os encarnados e desencarnados. Que cada casa de cada pessoa que está assistindo essa palestra, agora e depois, seja iluminado e que em cada casa dessa se faça uma das muitas moradas de nosso Pai. Que Deus nos abençoe e nos mantenha em paz, confiantes de que Cristo nos deu a paz, que precisamos vivê-la. Que possamos nos manter reunidos em espírito e da forma que nós pudermos, ainda que virtualmente. Que a luz do Mestre Jesus vá adiante de nós, guiando nossos passos. Da paz. Tchau, tchau, gente.